Olá pessoal, eu sou André Rodrigues e eu quero dizer para vocês uma coisa que, puxa vida, muita gente, se soubesse, poderia trabalhar muito melhor e poderia refletir sobre isso e poderia se desenvolver no sentido de melhorar e parar de sofrer. É o seguinte, quais são as 4 angústias da alma? Quando a gente não tem clareza sobre esses aspectos, a gente passa a vida e vai levando. Vai levando. Quantos casos a gente não tem na nossa vida e também na vida de muitos conhecidos, de muitos amigos, às vezes dos nossos pais, às vezes dos nossos amigos, dos nossos parentes mais próximos. As pessoas elas passam a vida e não sabem o que estão fazendo aqui e por vezes muita gente tem medo, por exemplo, de morte, de morrer, etc. E aí, o que você vai fazer com isso? Pois saibam que existem 4 medos, 4 angústias principais do ser humano. O medo da morte física, claro, porque com a morte física, o que acontece? Você tem um sentimento de desaparecimento. Você sabe que a partir de certo momento, onde a tua consciência já consegue conceber esse tempo, essa possibilidade de que inevitavelmente todos vão morrer um dia, e aí você começa a refletir, poxa, o que eu fiz na minha vida? E aí começa a bater essa angústia. E uma busca pela realização pessoal, por realizar-se. E pela realização também das outras pessoas. Por vezes as pessoas da sua família, por vezes os seus amigos, você vê essa angústia acontecendo, principalmente a partir de um certo ponto da vida, onde você já não se importa mais tanto com realizações tão pessoais assim. No entanto, todo mundo quer deixar um legado. Todo mundo quer que o seu nome, entre aspas, seja de certa maneira lembrado, ou pela sociedade, ou pelo menos pelos filhos. Quer que haja perpetuação do seu legado, isso é natural no ser humano. Então há naturalmente um desejo uma angústia em relação a essa questão da morte física. Uma outra angústia fenomenal, eu acho bacana, porque a hora que você se vê nessa angústia, você tem 2 saídas, ou você se entra num estado de aceitação abnegado daquilo, ou então você resolve se desafiar e resolve fazer alguma coisa para melhorar essa situação. O medo da liberdade. O medo da liberdade. Poxa vida. Todo mundo fala, eu quero liberdade, eu quero ser livre, eu quero isso, eu quero que... Agora, você já se imaginou? Você já se imaginou sendo livre? Completamente livre? Livre para tomar a decisão que você quer. Completamente livre, sem pressão nenhuma de ninguém, de nada, de sociedade nenhuma. Ou livre financeiramente, para fazer o que você quiser. O que você vai fazer? Você não depende mais de nada, liberdade total. Essa é um grande ponto de angústia, porque diante de um aspecto de liberdade total, você tem que fazer escolhas. Escolhas. E diante de um universo inteiro de possibilidades, você escolher uma, gera uma angústia muito grande. Então, essa é um dos grandes fatores de angústia da alma, que é óbvio que elaborando, desenvolvendo, encontrando o seu daimon, encontrando a sua grande propósito de vida, você vai poder encontrar uma direção que vai sanando essas angústias. Uma outra grande angústia da alma é a percepção de solidão. Solidão, pois é. Por mais que você esteja cercado de amigos, por mais que você tenha inúmeros familiares, você é você. É você. E você vai ter que lidar com você. E isso não tem jeito. Ninguém pode lidar com você, a não ser você. Abaixando um pouquinho o nível, é igual ir no banheiro. Não tem como outra pessoa ir no banheiro para você. Não tem como. Então, você vai ter que lidar com essa questão da solidão, de ter que lidar com você mesmo, com seus aspectos, com as suas qualidades, com as suas virtudes, com as suas não virtudes. Sempre no sentido de evolução. E, vou dizer mais, a partir do momento em que você atinge um ponto tal de consciência que as outras pessoas não têm, você encontra outro tipo de solidão, que é uma solidão de não poder
conversar sobre aquilo, de não poder trocar ideias sobre aquilo. Você troca experiências, você troca relacionamentos, você troca, mas aqueles pontos onde a tua consciência já chegou e que a grande maioria não, você entra num estado de solidão. E esse estado de solidão, sem dúvida nenhuma, gera angústia. Gera angústia. Um outro ponto que também gera angústia, e é o quarto ponto, é a questão do vazio existencial. Quer dizer, quem eu sou? Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui? Quer dizer, será que eu sirvo para alguma coisa? Será que você serve para alguma coisa? A hora que você começa a fazer esses questionamentos e você descobre que não sabe para que você está aqui, para que você serve, o que você deve fazer da sua vida, isso gera um vazio e ninguém quer viver no vazio. Ninguém quer viver no vazio. O vazio é o nada. E o nada gera um contraponto na nossa cabeça. Gera um contraponto. Para nós o nada não existe. Mas de fato, a gente não quer viver nessa sensação de inexistência. Portanto, a gente procura existir. E quando a gente se encontra nesse estado de vazio existencial, isso gera angústia. E naturalmente, sem ficar pensando, a gente é impelido, empurrado a querer satisfazer esses aspectos. Então, esses são as quatro angústias do ser humano, 4 angústias básicas do ser humano, que se você souber trabalhar, você vai realmente poder ter uma vida muito mais realizada. É isso por hora, pessoal. Se você quiser saber mais, se inscreva no nosso canal, faça parte do Facebook, entre no nosso site, comente, compartilhe. Se isso fez bem para você, que faça bem para os outros também. Aproveite e vamos nos falando, né? Um abraço.